eu sempre tive essa coisa com história, assim, sabe? História é um fenômeno humano, né? História, desde que existe civilização. A gente conta história. Conta história, né? Sentado em volta de uma fogueira. Hoje, né? Fazendo agora uma leitura macro, assim, é o meu chamado, né? É meu chamado nas artes, assim, né? Já tem 35 anos. Então, de certa forma, uma briga minha também ao longo dos anos, né? De fazer com que a igreja no Brasil entenda que a arte é uma ferramenta poderosa para a missão. E aí a minha pergunta é essa, que aí agora você vai fazer uma minissérie da Globo, fez algumas novelas. Como que um cristão navega esse ambiente? Quais são os desafios, assim, de uma Rede Globo, de tudo isso? Fala, galera! Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Tava de férias, você viu eu gravando nos lugares diferentes aí, mas agora estamos de volta aqui, Bragança Paulista, nossa mesa abençoada de comunhão, nosso estúdio aqui, né, que há tantos anos estamos juntos aqui. Obrigado por você que tá aqui com a gente, acompanhando toda segunda-feira aí um episódio novo. Tem gente que fala, segunda-feira eu vou lavar louça, eu vou limpar a casa, eu vou entrar no carro, eu vou fazer academia. É o podcast. Obrigado. Você que tá sempre com a gente e você que divulga. Pega o link e manda pra todo mundo. Se você tá assistindo aqui, ouvindo e não é inscrito, se inscreve pra você receber tudo que a gente tá produzindo, porque a gente só tem um objetivo aqui, deixar você mais parecido com Jesus. Vambora pra conversa de hoje, que o papo hoje vai ser bom. Vamos lá. Obrigado, Felipe. Imagina. Folgose. Obrigado, Douglas. Muito bom tê-lo aqui, de poder ter esse papo. Felipe é um ator, eu diria que um artista, né? Sempre envolvido de múltiplas formas nessa questão da arte. Já esteve com atuação lá na Globo, em novelas, no SBT, né? Também, na Record. Band. Então, tudo aí. Agora com projetos da Netflix, projetos com o Brasil Paralelo. Muita coisa acontecendo aí. Eu quero saber de tudo isso, mas eu gosto muito de começar com essa pergunta de como é que foi o seu encontro com Jesus, ou como é que Jesus te encontrou, né? Sim. Eu nasci numa família católica, né? Fui batizado, fiz primeira comunhão, né? Aquela coisa toda. Meus pais eram bem também esotéricos, né? Eu nasci em 74, cresci, né, nos 80, ainda peguei uma rebarba daquele movimento meio nova era, né? Aquela coisa toda, então... Ficou em alta, né? Seixonoye, Provida. Eu, com 10 anos, fui fazer curso na Provida, que era um lugar ali meio gnóstico, lá em São Paulo e tal. E, então, meio transitando nesse clima, assim. Então, sua família era espiritualizada. Era espiritualizada. A gente ia na missa domingo, mas aquela coisa, né? Ajudou, vai na cartomante, faz um mapa astral, né? Entendi. Aquela bagunça, né? E meus pais se separaram, eu tinha 10 anos, né? Daí minha mãe começou a ter uma doença chamada calcificação da válvula mitral, que é uma válvula do coração que vai endurecendo. Nossa. E os médicos davam um prognóstico bem, assim, dramático, né? Que ela, tinha 6 meses de vida se não operasse, que daí tinha que trocar a válvula por uma prótese, né? E nisso você tinha quantos anos? Isso eu tinha 15 anos, né? Junto com isso, né, problema de divórcio de família, meu pai não, né, parou de dar pensão, então a gente começou a passar por muita dificuldade financeira, né? E nesse momento, momento meio de crise, final de 89, a gente estava fazendo compra de Natal numa loja, minha mãe encontrou um amigo que não via há muitos anos, que era amigo dos meus pais, na verdade, né? Quando meus pais ainda eram casados, eu nem era nascido, né? Eles não se viam há muitos anos, assim, né? E o cara tinha se convertido, né? E aí, nesse papo de, como é que tá a vida e tal, minha mãe contando, né? Porque era, vamos dizer, a coisa mais nosso núcleozinho ali na nossa família, era a coisa mais preocupante na época, era a questão da saúde dela. Ela contou, falou, talvez eu tenha que operar e tal. E na loja ali, no meio da loja, o cara parou, começou a evangelizar, falou, não, mas você acredita em Jesus e tal? E minha mãe, a gente era católica, falou, não, acredito e tal. Mas ele falou, não, mas você acredita que Jesus pode te curar? E, enfim, e fez uma oração com ela ali, né? Eu do lado, vi e tal.
E logo em seguida ela começou a frequentar, né, a igreja que eu também frequentei durante algum tempo, logo quando a gente se converteu. E eu, né, ela foi e eu fui no embalo, assim, né? Eu, meu irmão, na época. E uma pergunta: naquela oração ali, ela foi curada? Foi curada. Então ela não chegou a fazer cirurgia? Não. Isso foi em 89, ela foi operar em 2005. Né? Ela foi fazer uma operação em 2005. Então um dos os caras davam impactos foi... 6 meses de vida. Não, inclusive porque ela tava muito... Minha mãe sempre foi uma mulher bonita, ativa, assim. Mas essa é uma doença que debilita muito, né? Falta de ar. Então ela tava começando a ficar muito debilitada. E de uma hora para outra ela... ganhou, floresceu, assim, sabe? Ganhou um elan vital, assim, né? Uma força do Espírito Santo, né? Ela fumava, inclusive parou de fumar. É engraçado, né? Que o doente de coração fumava ainda, né? Né? Mas eu comecei, né? E daí eu tive a minha experiência pessoal, né? Quer dizer, daí logo na primeiro culto que a gente foi, eu mesmo confessei Jesus. Depois eu fui batizado sozinho em casa, né? No Espírito Santo, assim. E vivi muito intensamente, assim, né? Eu tinha 15 você anos, assim. que estava nesse lar onde seus pais, como você diz, espiritualizados, buscavam. Você percebe que havia uma fome, né? Sim. Quando você busca de tudo, há uma fome ali, né? Você tinha isso, sim? Você sempre tive também, engraçado. Tinha sempre tive, assim. Claro, né? Que tem a influência dos pais, deles irem, mas eu também tinha essa porque uma coisa é obedecer, pessoal, né? Assim, e outra coisa é você quer, né? Mas olha só como Deus Deus é maravilhoso, né? A questão do tempo da ignorância, né? Tem umas histórias engraçadas, assim, por exemplo, teve uma fase, o meu irmão já faleceu, mas ele era 5 anos e meio mais velho que eu, né? Então, na virada dos anos 70 para os anos 80, o meu irmão já ouvia, tipo, Led Zeppelin, já ouvia heavy metal, Iron Maiden e tal, e eu, menor, começava um pouco na onda dele, assim, né? Porque meu irmão era, né, o cara referência. Né? E aí eu tive essa fasezinha, assim, de começar a ouvir não só rock, mas ouvir metal, heavy metal, assim, né? E... Engraçado, eu lembro, né? Um menininho, mas eu pedi de aniversário um bracelete de ferro, sabe aquelas coisas... Teve o Rock in Rio, teve o show do Ozzy, daí eu pedi o disco do Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio, isso nos anos 80, né? E daí eu pegava, porque o Ozzy tinha tatuado o Ozzy no dedo, eu pegava a canetinha, tatuava o Ozzy, né? E tal. E aí, ó, eu lembro que um sábado de manhã, eu sou de São Paulo, né? Tava lá em São Paulo e tem a TV Gazeta lá em São Paulo, que é um canal local, nem não sei se pega aqui, enfim. Mas tava passando um documentário sobre o satanismo no rock, um documentário americano, né? E, cara, eu fiquei tão impressionado com aquilo, porque eu tinha temor, mas eu não tinha associado, assim, entendeu? Então, assim, pra eu entender a linha do tempo, isso aí você já tinha? Não. Já tava na igreja e tal? Não. Eu devia ter uns 13 anos, porque né? seu encontro com Jesus foi ali com 15? Não, eu era católico ainda, entendi. assim, sabe? Mas mesmo assim, a ideia te gerou um temor. Falar assim, cara, não é... Porque pra mim era meio que meio brincadeira, tipo, né? Mas naquele documentário, né? Que era bem anos 80, o cara, né? O pastor com mullet, assim, sabe? Aquelas coisas bem estéticas dos anos 80. Falando sobre as bandas que eu tava ouvindo, entendeu? E aí que eu comecei a associar, porque eu lembro que eu tinha acabado de comprar um disco do Iron Maiden que chamava Power Slave, era o Ed, que era aquela caveira ali na pirâmide do Egito e tudo, o poder escravizador. Daí eu comecei a ver as letras, assim, eu não falava, hoje eu falo bem inglês, mas na minha era um inglês básico, mas daí eu fui pegar dicionário para, tipo, começar, né? Isso não tinha rede, né? Não tinha internet, não tinha tradutor autônomo. Mas eu falei assim, cara, eu não sabia, não era racional, assim, eu não tinha um conhecimento bíblico, eu nunca tinha lido a Bíblia, mas eu sabia que aquilo estava errado, entendeu? Que aquilo, eu não queria nada com aquilo, assim, né? E você rompeu, você? Não, parei de ouvir, entendeu? Porque eu não queria me associar com o mal, assim, sabe? Interessante. Assim, né? E aí, eu morava num condomínio lá em São Paulo, chama Portal do Morumbi, e tinha uma locadora, né? Foi meu primeiro emprego, porque eu sempre fui rato de locadora logo quando saiu o videocassete, né? Eu sempre
gostei de cinema e tal, né? Sempre tive em volta desse universo, né, de cultura, de quadrinho, de cinema e tal. E aí eu ia todo dia na locadora. E aí um dia um funcionário foi mandado embora, né? Eu conhecia todo mundo, a gerente falou: vem cá, você não quer trabalhar aqui? Porque você já vem todo dia, né? Então, mas você ia e ficava lá. Então, eu ia porque acabava batendo papo e tal, Entendi. mas batia ponto. Ela vinha da escola, estudava de manhã, chegava à tarde, sempre, claro, ia brincar, jogar bola e tal, mas quase todo dia eu ia na locadora, né? Tipo, um filme por dia, pelo menos eu alugava e tal. E aí foi meu primeiro trabalho, assim, com carteira assinada, uma época que eu ainda não tava, né, a gente ainda não tava tão precisando de dinheiro, que hoje parece que Deus estava já me preparando, que um tempo depois eu comecei a ajudar em casa a pagar, né? Quer dizer, pagar inclusive aluguel. A gente tinha um apartamento, como meus pais se separaram, venderam o apartamento, a gente tinha um APzinho no Guarujá, vendeu, e aquela coisa, minha mãe não foi educada, né, na geração dela para administrar, e meio que enganaram ela em investimento, enfim, a gente perdeu a grana, não conseguiu comprar um novo apartamento, passamos a morar de aluguel, e aí nessa fase, né, do que isso, né, que eu tô indo voltando na linha do tempo aqui, né, mas aquela fase dos 15 anos da conversão, a gente estava numa fase bem de pendura mesmo, assim, sabe? Inclusive, parece que, né, Jesus entrou na nossa vida logo num momento, inclusive, pós-conversão, que foi bem complicado, que eu acho que se não fosse a fé, a gente não ia segurar, porque meses que a igreja deu cesta básica pra gente, minha mãe tinha um carro que não pagou, acabou não pagando seguro, bateu o carro, ficamos sem carro, ficamos pegando ônibus, sabe? Não conseguia mais pagar a escola, eu comecei a estudar de bolsa, porque eu ainda era bom aluno, então o pessoal do colégio me deu bolsa, mas assim, e era só a fé, era um momento que era só a fé, né? Ao mesmo tempo que tinha uma paz, porque independente era talvez um dos momentos mais difíceis economicamente da minha vida, acho que foi o mais. O fato da descoberta da Bíblia, do Evangelho, da igreja, todo esse universo era tão forte, assim, que sustentou a gente nesse momento difícil. E tem alguns milagres, assim, que aconteceram, sabe? De, tipo, não ter a grana no final do mês e a gente tinha um quadro da época, né? Que meus pais tinham tiveram uma época de um padrão de vida bom, né? Do nada alguém ligar para perguntar: vem cá, vocês têm um quadro do Alberi, que era um pintor, sabe assim, tipo, 2 dias para pagar o aluguel, assim, sabe, umas coisas. E comprar o quadro. E comprar o quadro, mas da onde? Não, alguém falou, sabe assim, teve várias vezes de ver a presença de Deus pra gente, eu acho que a gente ter um shift de aprender a confiar em que Deus é real, entendeu? Porque essa é a questão do evangelho, né? É uma proposta de depender de Deus, né? De chamá-lo de pai, dessa forma mais ampla, né? De tipo, eu confio no Senhor, né? Porque antes de ter esse entendimento, você tá naquela cultura de que, cara, você tem que se virar. É meu braço, eu faço no meu braço. Exato, né? Então aprender, literalmente, primeiro que Deus é real, e que segundo que dá para depender, dá para crer que, né, ele vai prover, né? Ele vai, o justo não vai mendigar o pão, assim, né? Então, assim, mas voltando só naquela coisa, antes de eu ter me convertido, né? Como eu já vi, assim, que Deus já estava me conduzindo, cercando. Então, nessa locadora, né? O Portal era um condomínio que até hoje tem muito estrangeiro, sempre teve muito estrangeiro, né? Morando lá. E aí eu ficava, né, obviamente amigo das pessoas, né? Que muitos que moravam no Portal também me conheciam, enfim. E tinha um cara que ele era inglês. Ele devia ter, sei lá, seus 30 e pouco, 40 anos na época, né? Como era meio nerd, né? Acho que ele gostava que a gente batia papo. Eu, modéstia à parte, tinha um conhecimento, na época já grande, de cultura pop, tanto de música quanto de cinema, né? Enfim, indicava filme, mas falava de música. E eu não lembro exatamente por que a gente entrou no papo, mas a gente... a gente entrou num papo, assim, dessa coisa que eu lembro que ele falou que o pai dele tinha sido diretor de uma gravadora, não lembro se era a EMI, de uma gravadora grande, porque ele era inglês, né? E aí ele me falou da coisa falou, não, porque realmente várias bandas fizeram um pacto e tal, e não sei, cara,
Então era alguém dos bastidores. Eu não lembro como que a gente entrou nesse papo, assim, mas eu lembro que me gravou aquilo, sabe? E, de novo, mais ou menos um ano antes de eu me converter, assim, sabe? Então, foi mais uma coisa que, basicamente, o cara não me evangelizou, mas assim, mas ele era, depois que eu fui entender que ele era cristão, e que ele tava, a gente nesse papo, me falando que, olha, não, falou, né, dos Beatles, já falado do Rolling Stones, muitas bandas dos, né, The Doors e tal, que tinham uma coisa com ocultismo e tal, só que, de novo, né, eu ainda não tinha um entendimento assim, mas já era, eu em retrospecto vejo que já era Deus assim, meio que introduzindo um assunto assim, porque na mesmo época, sendo pro lado do mal, né? Exato, por vamos dizer, antítese assim, exato, né? Exato. Porque nos anos 80 não tinha muito, pelo menos no meu círculo, assim, não tinha muito evangélico, eu não tinha contato com... na minha escola eu não estudei com nenhum evangélico, por exemplo, sabe? Né? Então, quando eu me converti, com 15 anos, no meu colegial, eu era o único cristão crente da minha escola. Inclusive meus amigos que começaram a achar estranho, porque depois eu tinha uma bibliazinha do Gideão de bolso, que eu levava no bolso da calça, e no intervalo eu tava lá lendo, porque no primeiro ano de conversão, cara, pra mim foi muito intenso, eu li a Bíblia 2 vezes num ano só, assim, eu só queria comer Bíblia, eu tava muito, né, a gente tinha um grupo de jovens da igreja, era isso, eu virei uma chave, assim, sabe? Era descobrindo a Bíblia, querendo, né, comer, entender aquilo. E aí, na época, me apelidaram de Clark Crente, assim. Porque para eles também, hoje em dia é comum, né? A sociedade é muito mais, graças a Deus, nesses 30 e tanto poucos anos. Foi um avanço do evangelho, né? O evangelho no Brasil explodiu, de certa forma, né? Então... não é estranho, ou você tem um colega de trabalho, você tem um parente, você tem um vizinho, você conhece alguém, conhece alguém que é crente, né? Mas naquela época era muito, né, distante, era aquela coisa muito estereotipada, o irmãozinho né, a irmã do coque, o irmãozinho, né, eterno, da Bíblia, eterno, enfim, esse preconceito mesmo, né? E então, assim, e uma outra coisa interessante, né, que quando, né, na locadora, porque assim, a minha mãe, ela foi manequim, né? Na época não era modelo, era manequim. Chegou a desfilar pro Clodovil, pro Denner, né? Até fora pro Dior e tal. E quando eu era pequeno, ela me levava muitas vezes pro trabalho junto, e um produtor me via e falava, pô, não quer, deixa ele fazer um comercial, a gente precisa de uma criança, de um menino. Então, quando eu era pequenininho, eu fiz alguns comerciais, assim, né? E depois, né, já adolescente, quando eu estava na locadora, eu queria, de alguma forma, participar, eu não queria mais assistir, eu queria estar do outro lado também, queria estar, né, brincando. E uma coisa assim que eu acho interessante para a galera que está nos ouvindo, é como ali na nossa infância há vários indícios do propósito de Deus na nossa vida. Olha, eu posso falar pela minha vida. É muito doido, porque você é atraído a uma locadora, você começa a trabalhar, entendeu? Um trabalho simples, vamos dizer assim, de um atendente, né? Que é uma porta de entrada, né? Um trabalho porta de entrada, mas que tem tudo a ver com o que Deus ia fazer na sua vida. Eu digo que foi a minha primeira faculdade, depois eu fui fazer faculdade de cinema, mas muito do que eu... Inclusive, quando eu cheguei na faculdade, né? Muito professor, quando eu ia falar de algum filme... principalmente filmes mais, né, cinema russo, Cidadão Kane, eu já tinha visto tudo isso, né, sabe assim, cinema europeu. Nós temos um viciado aqui, viu? Por nada você troca uma ideia, Nathan Mas é isso, quer dizer, o que você falou é realmente, porque, por exemplo, né, eu cresci lendo quadrinho, né, meu pai era leitor de quadrinho. É mesmo? Quadrinhos adultos, né. Que por mais que já tinha naquela época, né, apesar do pessoal ainda no Brasil achar que é só para criança, mas já tinha quadrinho adulto que o meu pai lia, inclusive lia escondido, porque tinha quadrinho erótico e tudo assim. Mas antes de eu ser alfabetizado, ele comprava, né, quadrinho para mim de super-herói, Turma da Mônica e tal, e ele já lia. E hoje, né, já tem 10 anos que eu faço quadrinho, né? Pois eu quero até que você fale um pouco mais deles aqui. Mas assim, só para falar ver como tá lá, né? Como tá lá, né? E eu sempre tive essa coisa com história, assim, sabe?
História é um fenômeno humano, né? História, desde que o homem existe civilização, a gente conta história. Conta história, né? Sentado em volta de uma fogueira, né? Na Grécia Antiga era uma forma de você estabelecer tabus sociais através do teatro, né? Na época era ligado tanto com religião quanto política, né? O teatro em si era não era só diversão, tinham outros elementos Teria também. Um aspecto mais ideológico, né? De ensino. Tinha. Mas é uma forma da gente reavaliar individualmente a nossa própria vida, porque a gente conta a história da nossa própria vida para nós mesmos, né? O nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E esse é o Aristóteles tem um livro chamado Poética, onde ele estabelece basicamente a regra de história, como se contar uma história, de narrativa. E ele fala do tal dos 3 atos, né? A história geralmente tem começo, meio e fim. E todos nós temos um passado, um presente e um futuro. Então, né, é uma coisa que semanticamente faz parte da nossa experiência humana. A Val estava lendo um livro que foi muito interessante, eu não vou lembrar o nome. Mas o cara propõe, ou a mulher propõe, uma certa terapia, vamos chamar assim, né? Um caminho de cura, de você rever a narrativa da sua história. Sim. Então ela ensina você, como é que você narra a sua história? E aí ela mostra uma forma de você agora fazer uma releitura da sua história e começar a contá-la de um outro jeito. Tem uma coisa chamada anamnese, né? Do pessoal fazer essa... Inclusive o Jordan Peterson recentemente tem um curso dele, basicamente o que ele faz é isso, assim, né? De fazer com que a pessoa veja no macro, assim, porque muitas vezes você fica preso no momento que você está vivendo e às vezes você não consegue ver essa ação. E a Bíblia é maravilhosa nesse sentido, né? Porque ela pega... claro que tem personagens bíblicos que você acompanha eles desde o nascimento até a morte, tipo Moisés, mas tem outros que você pega uma fatia da vida do cara, né? Ou você pega talvez o momento mais decisivo, Gideão, por exemplo. Você não pega a vida inteira de Gideão, você pega uma fatia da vida de Gideão, que talvez seja a fatia que vai mais servir para nós, para todo mundo, né? Como exemplo de ação, né? Porque isso, em toda a história, né? O personagem é um modelo moral. Na verdade, um personagem, ele representa como se fosse uma moral, né? E o padrão de ação no mundo, né? Isso... Tô quebrando um pouquinho aqui, né? Mas muito legal. Desconstruindo um pouquinho só para... Inclusive, eu tenho um curso também que eu criei, que está numa plataforma chamada Savoir, para quem quer contar história. Porque de uns anos para cá, inclusive, no mundo corporativo, ficou meio famoso, né? Mas porque simplesmente o nosso cérebro, ele absorve informação muito mais fácil através do lado direito, que é emocional, do que do lado analítico, assim, do lado esquerdo, entendeu? Claro, você vai pegar uma matemática e tal, mas mesmo numa palestra de uma empresa, se você fizer uma exposição meramente, né, analítica, assim, agora se você tem um tipo de retenção, se você consegue traduzir isso de uma forma de história, a gente absorve mais fácil. Eu pregando, é impressionante, assim, você vai pregar, às vezes você vai ali, 50, 1 hora, e é muito complexo alguém manter a atenção por 1 hora, ainda mais o tempo que nós estamos vivendo hoje. E aí é muito interessante, assim, você vai explicando um conceito bíblico ali e tal, e o grego, não sei o quê, né? Aí você vai vendo a pessoa, vai vendo a pessoa perdendo, assim, já começa a olhar no celular, quando você fala assim, deixa eu te contar uma história. Cara, parece que as 500 pessoas param, assim, né? Um e botão, não é à toa né? que Jesus usava a parábola, né? Porque isso, ele podia a Bíblia, aplicar 66%, teologicamente, né, todos os conceitos, mas ele chega, conta uma história de e a Bíblia, 66% é narrativa. Exato. Então ela é uma grande porque história. na verdade é isso, o nosso cérebro vê a realidade assim, né? A gente vê a passagem do tempo dessa forma, a gente decodifica, né, a realidade dessa forma, né? Então foi nessa época, ali na locadora, que você começou a ter esse desejo. Eu acho que eu quero ser alguém envolvido com o cinema. Ou já era eu queria ator? Ser ator, Eu queria estar lá vivendo aquilo. Eu queria... Porque, olha, né, outra coisa, eu tinha um grupinho de amigos nerds também lá do condomínio, que a gente tinha um amigo, que inclusive é o filho do Fittipaldi, que nem mora no Brasil mais, e ele tinha uma câmera de VHS, né? E aí,
eu também, né, jogava bola, fazia judô e tal, mas tinha esse lado muito nerd mesmo, de ligado à arte, né, a filme. A gente ficava falando de filme. E aí a gente tentava recriar filmes que a gente gostava. Só brincando. Mas tosqueira, mas lógico. para a gente era demais, entendeu? Ou acrescentar, então, por exemplo, a gente pegava Guerra nas Estrelas e fazia... A gente continuava contando a história, hoje que o pessoal chama de fanfic, né? Mas na época a gente já fazia isso, pegava algodão com metiolate, fazia machucado, cara, era tosco, mas assim, a gente... Mas então, é a escola era da isso, parada. porque... A questão do ator, cara, tanto que em francês e em inglês a mesma palavra para atuar é para jogar, o jogo de criança, que é play. Em inglês, play de jogo atuar também é play, to play, né? Você play a character, assim, né? E jouer em francês é a mesma coisa, né? Você tá... Interessante. É o mesmo verbo. Porque é isso, é um jogo, é igual criança atua naturalmente, brinca, né? Entendeu? Inclusive esse aqui, o prédio, que é o último que eu lancei, é muito de resgatar essa idade, esse lúdico para as crianças que, infelizmente, as novas gerações estão tudo em tela, tudo preso, sabe, nessa coisa... Conteúdo já pronto, cibernético, né? Assim, e não tá estimulando a criatividade, não tá estimulando esse imaginário que eu boto bastante aqui, que eu chegava da escola e ia brincar sozinho. Via dinossauro. Inventando mundos, né? Sozinho, não precisava de nada, né? Eu tava ali correndo, que de repente alguém tava me vendo e falava, o que aquele menino lá tá? Hoje ele é alguma coisa, ele é algo... E, enfim, então era esse desejo. E aí, olha só como as coisas estão conectadas, né? Nesse mesmo dia desse cara que evangelizou minha mãe, ele era um cara que tinha sido bailarino e tal, né? Minha mãe era modelo, tinha conhecido esse cara nesse época. Contexto, E falou, o Felipe tá querendo fazer, na época, fazer teatro e tal, você pode indicar alguma coisa? E o cara, nesse dia aqui... Então, aos 15 anos, olha, foi a época que eu me converti e que ele falou assim, olha, tem um curso de teatro, mas você tem que ir, vai logo, porque você vai ter que fazer uma prova, né, que é o curso chamado, hoje em dia é faculdade, né, é a Célia Helena, Teatro Escola é a Célia Helena, lá em São Paulo, e eu falei, não, então vou fazer. Aí, isso, acho que, não lembro se era sexta ou sábado, eu sei que segunda-feira, uma coisa assim, eu fui de busão, era lá na Liberdade, longe, era o último dia que tinha para fazer o teste. E eu fiz o teste, passei, mas era o último dia, assim, sabe assim, quando eu vejo... E é uma coisa que também determinou o meu futuro. Esse cara foi importante, né? Não, mas eu vejo que é Deus, assim, sabe? No mesmo, a conversão e junto com a coisa da carreira artística, assim, da vocação. Que eu hoje, né, fazendo agora uma leitura macro, assim, é o que Deus é o meu chamado, né? É meu chamado nas artes, assim, né? Já tem 35 anos. Então, o que Deus abriu as portas depois para eu trabalhar na Globo, né? E fazer novela e tal. E até hoje o que eu tenho feito, assim, é usar a arte para falar de Deus, basicamente, né? Na época, inclusive, não tinha ninguém na Globo. Hoje em dia, não, na Globo ou na mídia, né? Hoje em dia já tem mais pessoas, né? Pessoas públicas que são evangélicas, algumas que deixaram, né? Se afastaram, mas que a gente espera que o Senhor traga de volta. Sim. Mas quando eu me converti, só tinha acho que o Dedé Santana. E não tinha ninguém ator numa novela, fazendo protagonista de uma novela que se dizia publicamente evangélico, né? Começo dos anos 90, Sim. Entendeu? Que saía na caras, assim, dentro da igreja, entendeu? Não tinha. Depois a Mara se converteu, né? Depois você tinha Jesse Valadão, Nelson Ned, e aí as coisas, né? Mas assim, eu fui na Xuxa, falei, né, de Jesus na Xuxa, sabe assim, umas coisas que ainda nos anos 90... Não, era tabu total. Era tabu total, né? E depois eu vim saber que, inclusive, dentro da própria emissora era tabu. Eu não sabia, mas eu fui saber depois. Você foi dando as caras. Porque pra mim era... Então, olha só, daí eu me converti com 15, fui fazer o curso de teatro, comecei a fazer o curso... A gente passando, né, aquela dificuldade financeira, comecei a fazer comercial, porque eu falei, né, o pessoal da minha classe lá do teatro começava a fazer comercial. Eu falei, bom, vou me agilizar também. Okay, eu ganhei alguma coisa. Comecei a pegar muito comercial, né? Tinha uma época que tinha 3 comerciais num intervalo, assim, que eu apareci em 3 comerciais, assim, né? Fiz mais de quase 100 comerciais. É assim, mesmo? E que é uma das coisas que, inclusive, também me levou à Globo, que eu também não sabia, mas quando eu fiz meu primeiro teste lá para uma minissérie que chama Sex Appeal,
Depois o Alexandre Avancini, que foi o assistente de direção do Ricardo Oddi, ele me falou, não, a gente já tinha visto seus comerciais e pediam, porque a minha agência, que na época que eu fazia comercial, que falou, olha, vai ter um teste da Globo aqui em São Paulo, você quer fazer e tal, mas, de novo, eu tô fazendo um pouco de digressão aqui, mas assim, o que acontece? Então, eu tava fazendo comercial, os comerciais estavam dando uma grana, eu fazia um comercial, ganhava uma grana que de repente durava 3, 4 meses para pagar, e daí quando tava acabando, eu pegava outro comercial e daí dava mais um respiro assim, então, sabe, Deus foi provendo. Mas eu lembro que foi chegando a época de eu fazer vestibular, né, com 17 anos. Então, dos 15 aos 17 eu estava nessa vida, assim, igreja, teatro, comercial, né, trabalhando, dando aula particular na época também, ainda também trabalhando em locador. Eu sempre trabalhei desde pequeno, né, gosto de trabalhar, graças a Deus. Mas aí que tá, na igreja que eu frequentava na época, o pessoal da Jocum foi num domingo lá, né? E eu fiquei muito impactado com a ideia de missão, né? Falei, caramba, né? Nossa, ser missionário, né? Eu tinha sido escoteiro, sempre gostei eu tinha sempre uma coisa muito de imaginação, de aventura, assim, da sabe? Selva, falar pra Índia, eu quero... Então, todo esse lado já tinha, e ainda mais para falar de Deus, de Jesus, E aí eu comecei a ficar sabe assim, um momento de decisão, assim, né? O que eu faço agora? Naturalmente, o adolescente, quando chega, né, na época de vestibular, tem essa... Tem que tomar uma decisão, né? Porque a TV era uma coisa completamente fora da minha realidade, né? Eu nunca ia imaginar que eu ia conseguir trabalhar na TV, porque era só a Globo que fazia. Era, pra mim, na época, era muito distante. Era como se fosse hoje Hollywood, assim, sabe? Não tinha a menor possibilidade, assim. Então, o que eu via mais, assim, próximo era fazer publicidade, porque eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de, né, coisa criativa e tal, então eu achava que era a coisa mais factível que eu ia poder mexer com criatividade, com essa questão, né? Mas, nessa decisão, né, eu marquei um gabinete com o pastor na época, porque eu queria orar, eu não sabia, na conversa com ele foi literalmente assim, eu falei, pastor, eu não sei, né, eu gosto disso, mas eu não sei se Deus, né, se isso é de Deus, a coisa do teatro, eu tenho, né, tem a faculdade, tem a questão da missão que eu também, mas, sabe assim, tem coisas que me atraem, mas eu não sei que caminho, né, e ele falou, olha, o mais importante você está fazendo que é orar, pedir a direção de Deus, né? No sentido de não decidir e depois falar, Deus abençoa, né? Exato. Sabe assim? Vai na frente, que é o mais comum, né? E então a gente orou lá e, cara, 2 ou 3 meses depois, surgiu o teste da Globo e eu passei, as portas se abriram de uma forma assim que aquilo que era impossível para mim virou realidade. Então eu vi muito rápido eu vi, e o favor de Deus, assim, sabe? Porque cara, era na época na Marechal Deodoro, no centro lá de São Paulo, não tinha a Globo ainda, o prédio lá na Berrini. Tava o São Paulo inteiro, assim, acho que de jovens, aquela fila. Tinha umas 500 pessoas, sério? Assim, para fazer o teste, porque era raro, era muito raro, e ainda mais porque a minissérie se passava em São Paulo, então eles queriam alguns atores de São Paulo com sotaque de São Paulo, cara de São Paulo. Então, todo mundo que eu via em testes, assim, né, porque você acaba vendo as mesmas figuras, né, que competem com você. Todo mundo tava lá, cara, assim. E eu lembro que, cara, eu fiz o teste e eu não conhecia ninguém, imagina, né, e era o próprio Ricardo Oddi, então, que dirigiu o teste, eu não sabia quem era. Mas quando eu terminei, o cara olhou pra mim e falou assim, vai tranquilo, assim. Na hora eu senti uma coisa, sabe, uma sensação, eu saí correndo, isso no centro de São Paulo, eu morava em Moema, são 2 ônibus, cara, eu fui correndo pra casa. Eu fui correndo de tanta empolgação, quilômetros, mais de 10 quilômetros, eu fui correndo que eu não, sabe assim, e é essa experiência de você sentir Deus, sabe assim, Deus agindo, Deus movendo, sabe assim? E naquilo que é o seu propósito, né? Tem uma parada eu falo muito pra galera que assim, o seu propósito, aquilo que Deus fez você pra realizar, né? É aquele negócio que essa sensação, ela é maior do que, por exemplo, não teve um pensamento provavelmente pra você assim, nossa, eu vou ganhar muito dinheiro. Não. É muito mais cara, eu nasci pra fazer isso aqui. A forma como eu traduzi pra mim é que assim,
quando você cumpre o propósito que Deus tem para você, Deus é tão maravilhoso que ele realiza também os desejos do teu coração. Exato. Né? Então, assim, óbvio que eu, né, precisava trabalhar também, não era nem... tudo isso, né? Tinha a realização pessoal, de que aquilo para mim tinha muito significado, de realizar um sonho, né, um desejo. E ao fazer isso, né, eu tô realizando a vontade de Deus, assim, né? Quer dizer, sabe assim, é o melhor dos mundos. Estão interligadas, assim, né? E foi isso. E eu entendi que era um campo missionário. Então aí a minha pergunta... eu tava no campo missionário, olha só. Eu tava fazendo a missão e tava, né? É um campo missionário. Um campo missionário. E aí a minha pergunta é essa, né? Porque aí agora você vai fazer uma minissérie da Globo, né? E depois ali que eu fazia um drogado. Fez algumas novelas e tal. A minha pergunta é como que um cristão navega esse ambiente, né? Então, navegava, né? Porque há uma realidade lá atrás. Sim. Mas até hoje, assim, como é que é para o cristão verdadeiro, convertido, navegar esse ambiente? Quais são os desafios, assim, de uma Rede Globo, de tudo isso? Olha, eu gosto de desmistificar um pouco, porque às vezes eu vejo, né? Às vezes tem vídeo no YouTube de pessoas falando de coisas da Globo que eu, particularmente, que fiquei 10 anos lá, nunca vi. Então, acho que tem muita gente que gosta de polemizar um pouco pra, sabe, sem assim, nunca ter estado. Pra dourar a pílula e falar que... Agora, não, é uma empresa que todo lugar que se atrai dinheiro, se atrai poder, porque tem poder político, se atrai e tem fama... Meu Deus... Você tem o potencial para o anel do Senhor dos Anéis, pecados, né? Para todos os pecados, para a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? Agora, quando eu entrei lá, óbvio que eu também tinha uma ingenuidade que eu acho que me protegia, né? Mas tinha muitos cristãos funcionários de departamento do almoxarifado, do contabilidade, sabe assim? Então, por exemplo, logo assim eu participei tinha cultos de funcionários cristãos, isso já 92, 93, entendeu? Agora, o que você tem que lidar pessoalmente, que não é só para Globo, é qualquer pessoa quando você começa a ter exposição, é Daniel na Babilônia, basicamente, né? É isso, a tua fé vai ser testada, o teu posicionamento vai ser testado, né? Você vai ter uma série de convites, principalmente quando você, na TV, começa a ganhar exposição, ainda mais naquela época. Hoje em dia, né, é muito fragmentado. Hoje em dia, né, nichado, né? o podcast dá mais audiência do que muito programa de TV. Naquela época não tinha nada disso. A TV... Brasil parava o Brasil parava para ver, principalmente... E um desafio é que você estava ali como um... até o termo que usava mais, né? Como um galã, né? Sim. Então você já tem todos esses desafios dessa exposição, né? Sim, então é isso. De repente você vê meninas que antes de eu me converter eu tinha visto na Playboy, de repente a menina tá querendo ficar comigo, assim, sabe? Daí, como que você lida com isso, assim? Hoje eu falo... Senhor, porque era o temor de Deus no meu coração. Depois, quando eu me desviei, eu me arrependi. Falei assim, pô, fiquei aquele, né? Quando fiquei os 10 anos desviado, teve várias vezes que eu falei, pô, por que eu deixei passar essa aqui, essa ali? Porque, né, mudei. Eu tive um momento ali de rebeldia que eu mudei a lógica, né? Mas era Deus me guardando. Vários momentos, assim, de livramento, assim, também, né? Porque, sim, eu buscava estar em santidade, né? Buscava não compactuar com muito daquilo que eu acabei percebendo, assim, por exemplo, graças a Deus, acho que sabiam também, porque eu sempre me posicionei claramente, eu não bebo desde os 15 anos. Aí nem chamam, nunca fumei, nunca usei droga, então o pessoal me dava bem com todo mundo, me divertia, mas tinha um momento que não me chamavam, assim, né? E beleza. Mas, por exemplo, né? Teve logo depois, depois dessa minissérie, eu fiz uma novela que chamava Olho no Olho, né? Que foi também bem... eu falo que foi o meu momento de 15 minutos de bitomania, assim, né? De ter que sair correndo de shopping, assim, aquela loucura, assim, que inclusive para mim não era agradável naquela época, foi inclusive um pouco traumático, assim, né, desse assédio tão grande, assim, né, mas logo depois eu fiz uma peça
chamada Zero de Conduta, com um grupo de atores jovens da época também, os galãs jovens da época. Então tinha o Marcelo Farias, Pedro Vasconcelos, enfim, uma galera. E a gente viajou o Brasil, a gente começou em Manaus e fomos descendo em todas as capitais e tal. E a gente, né, em cada hotel dividia, né, em cada quarto ficavam 2 atores, né, então quem eu dividi o quarto era um ator chamado Duda Ribeiro, que não foi tão conhecido da TV, mas ele chegou a fazer TV, mas ele era um cara muito conhecido no meio, muito talentoso, fez muito teatro também, e tinha isso, né, a galera toda fumava maconha, né, e eu na minha, né, não julgava, assim, mas a gente chegava todo hotel, né, a gente chegava em toda capital nova, entrava no hotel, tinha as 2 camas lá, eu chegava na minha cama no criado mudo, botava a Bíblia sempre, entendeu? Sempre tinha o meu momento de oração, de leitura, e parece que não, os caras, todo mundo sempre estão vendo, sempre estão percebendo, sempre. Corta, né, isso foi em 94, nos anos 2000, eu não vou lembrar o ano exatamente, eu soube que o Duda estava com leucemia, né? Ele já estava com 2 filhas e tal. E a gente se falou pelo Facebook, depois de anos. Tem muito isso da carreira artística, você convive intensamente, depois não se vê, mas a amizade fica, né? Então o carinho permanece. E eu acho que eu mandei uma mensagem para ele quando eu soube da coisa da leucemia. Falei, pô, Duda, como tá? E tal. E a gente se falou pelo Face, né? Porque eu tava nessa época, eu tava em São Paulo, né? Ele é do Rio e tal. E ele falou, Felipe, cara, sabe que aquilo que eu via, o teu relacionamento com Deus quando a gente fez a peça, tá me ajudando muito agora, assim. Ele já faleceu. Mas isso que ele falou pra mim, cara, é assim, tipo, não tem valor, assim, sabe? E a forma de evangelizar quando você tá com alguém que você convive. Porque é diferente, assim, estamos na praça, eu vou ver aquela pessoa só hoje, você chegar e dar uma palavra, falar claramente, pronto. Mas, cara, primo, irmão, amigos da escola, amigos do trabalho, eles vão ver, né, cara? O tal do pregue, se for preciso, fale, né? E aconteceu algumas vezes comigo, assim, né, disso, nessa época eu dava muito testemunho, né? Eu era bem ativo, assim, desde Atletas de Cristo até a Donep, até, né, me chamavam, porque, de novo, eu sempre tive esse entendimento de que o fato de eu estar nessa exposição tinha um propósito maior do que uma só ferramenta para eu, né, para eu estar bacana ali na televisão, entendeu? Muito bom. Mas teve o outro lado também que me fez depois entrar na questão da rebeldia, assim, né? De quando chegou um determinado momento que as coisas não aconteceram. Eu achava que Deus tinha a obrigação de continuar fazendo como ele já tinha feito, e certas coisas não aconteceram. E eu fiquei com birra, assim, sabe? Falei, olha, Deus, como eu sou um servo aqui, né? Tô pagando o preço aqui, tô deixando de pegar a mulherada, né? E olha o outro ali sendo abençoado né? E eu senti um pouco essa pressão, assim, e isso quando eu voltei dos Estados Unidos. Daí fui morar nos Estados Unidos, né, de 2001 até 2003, fui estudar lá, continuar, né, o curso de cinema que eu comecei aqui no Brasil, e quando eu voltei, eu entrei nesse momento de filho pródigo, assim, né, de rebeldia e tal, que hoje para mim é importante no sentido de, antes de eu ter, né, eu fiquei dos 15 aos 30, né, 15 anos muito ativo, mas quando eu ouvia que a pessoa se desviou, saiu da igreja, eu tinha era bem farisaico, assim, sabe? No sentido, então acho que nunca se converteu, né, imagina, como... E hoje eu entendo, assim, que pelo meu processo, né, que eu fiquei, 10 anos é bastante tempo, é uma década, né? Mas mesmo assim, pela misericórdia de Deus, ele me trouxe de volta, ele me buscou, né? Porque me achou onde eu estava, numa reunião de alquimia, inclusive, num ritual de lua cheia, quando eu... Mas conta como é que foi esse retorno? Porque era isso, era birra mesmo, assim. Eu não queria dar o braço a torcer, falei, agora eu vou fazer do meu jeito, chega de ser bonzinho, chega de ser, sabe, ser crente, agora eu vou ser igual do mundo, bateu, levou, eu vou operar nessa, sabe, e obviamente que você acha que você tá se dando bem, você só tá
se machucando, né? Se ferindo também, né? Pegando a mulherada, você acha que você tá usando ela, mas você tá se usando também, né? Se não está se valorizando também, né? E aí teve um namoro, né? Que eu, enfim, pensei que eu ia casar com essa moça que não era cristã, obviamente, né? Porque eu não tava na igreja. Quando deu errado, eu entrei numa crise, assim, né? Porque antes, nos outros relacionamentos que eu tentava fazer namoro missionário, quando não dava, quando chegava no momento que eu via que elas não iam se converter, mesmo gostando, eu terminava, mas sempre me dava uma magoazinha de Deus, no sentido de assim, Deus, eu tô abrindo mão de uma menina que eu gosto por sua causa, hein? Como se ele ficasse com uma dívida. Né? Exato. E chegou um momento que eu né, fui meio que cobrar essa dívida, assim. E, enfim, né, daí, né, 10 anos depois, quando eu tava, né, com essa moça que realmente, vamos dizer, socialmente, a gente, né, intelectualmente, família, tudo era compatível, assim, sabe? Tudo. E quando deu errado, aí eu falei, pô, não tem Deus para culpar, entendeu? E aí eu entrei num parafuso. Se foi a primeira vez que eu acho a única vez que eu acho que eu fiquei perto de uma depressão. Nunca tomei remédio, nada, mas eu, né, comecei a sentir, não queria nem sair, nem pra balada mais, sabe assim, e até pensamentos assim, sabe, de morte, assim, sabe, tipo, terminar com a vida. Não tem saída, não, sabe assim, daí eu falei, não, peraí, aqui tá uma coisa errada, né? Por mais que eu não tivesse na igreja, eu tinha conhecimento bíblico, né? Eu vivi intensamente 15 anos, então, mas ainda não queria dar o braço a torcer. Então fui fazer uma terapia. A terapeuta, ela era meio também gnóstica, esotérica, então ela me indicou essa galera da alquimia. E eu fui meio tateando, né? Porque eu, de novo, tinha o conhecimento bíblico, mas... Você tinha o temor, né? Mas a sede espiritual nunca saiu, por mais que eu tentei durante esses 10 anos preencher com outras coisas, né? Mas, de novo, a sede do relacionamento com Deus estava presente, só que eu tava turrão, não tava, né, de novo, eu tava ferido, tava, né, machucado. E aí, numa das ritualísticas, né, que era uma que era de lua cheia, isso era lá no Ipiranga, em São Paulo. Eu nunca ouvi falar assim de como é que é. O que acontece, assim, porque pra essa galera... Você tem alucinógenos? Não. Graças a Deus eu nunca... É que você falou de alquimia, eu achei que era... Não, alquimia que é a galera... É gnose mesmo, né? Que... Basicamente... Mas aí se reúne e faz tem uma ritualística, assim... Daí tinha o cara que é basicamente um mago ali, que ele começa a fazer uma série de encantamentos, de declaração, e você tem que repetir, né? Entendi. Só que em um determinado momento ele falavam vários nomes em latim, inclusive nomes de anjos, arcanjos e tal, que eu conhecia também. Mas teve um momento que ele tinha que repetir Cristo, Cristo, Cristo. Só que não é Jesus Cristo, né? É o Cristo da gnose, que na verdade é Lúcifer, assim, não é Jesus, né? Porque para gnose é tudo invertido, né? O Deus bíblico, ele chama de demiurgo, ele não é o Deus criador, é um semideus que aprisiona o homem na matéria, e que, na verdade, Lúcifer é que liberta, emancipa o homem, né? Igual o mito de Prometeus, que rouba o fogo dos deuses, no caso, conhecimento ou tecnologia, para fazer com que o homem evolua por si só e o homem chegue à apoteose, o homem chegue à imortalidade, o homem vire Deus. É basicamente Gênesis 3, assim, mesma coisa, né? Só que nesse momento, cara, no meio da ritualística de começar a repetir Cristo, 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 eu comecei a chorar, assim, eu desatei a chorar. Eu acho que Deus falou, olha, pronto, já você deu uma volta aí, agora é a hora de voltar para casa, assim. Cara, eu comecei a chorar muito, assim, sabe, debulhar ali. Eu acho que o pessoal até não entendeu como que eu, né, porque é isso, aquele coração que tava endurecido quebrou, né, e daí eu voltando para casa à noite no carro sozinho, né, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Eu conheço a Deus, né, eu tô buscando ele em lugar errado, eu sei quem é Deus, né. E aí eu falei, finalmente, eu preciso voltar para a igreja, né, esse que era, né, então foi 2013. Entendi. Então, nem sei porque a gente entrou nesse papo assim, mas esse período fora é muito doido. Só para encerrar, então hoje
eu tenho muita compaixão, assim, sabe? Das pessoas que eu vejo, às vezes, em comentário na internet, o pessoal cai matando. E eu fico, cara, ore, entendeu? Ore. Porque, graças a Deus, eu tive uma mãe na época que orou 10 anos por mim, entendeu? E outras pessoas, com certeza, que eu sei que oraram por mim. E, na verdade, o que vai é o... Primeiro que o Espírito Santo convence, mas é o amor, cara. É o amor que vai... Porque as pessoas estão feridas, estão achando que, sabe... que Deus não ama, que Deus não, sabe, não faz na minha vida. Então, o que vai quebrar vai ser o amor, assim, entendeu? Uma revelação do amor de Deus, né? Porque, de fato, lá atrás você estava, mas havia aspectos ainda do seu coração que ainda estavam presos a ídolos, né? Porque, queira ou não queira, quando eu falo, Deus, se eu não fizer isso, sim, eu não tenho relacionamento com você. É um processo de amadurecimento, exato, né? E aí você vê que até esse processo vai quebrando tudo isso dentro de você para um retorno real, né? Porque eu acho que é um processo de amadurecimento não de todos. Acho que todo cristão passa por alguma curva de amadurecimento. Com certeza. Isso, claro, né? Depende da história de cada um, mas assim, é muito comum no Brasil, mais recentemente, a gente tem ouvido dos desigrejados, então, ou pessoas que foram feridas no ministério, ou que... Mas é muito complicado esse conceito, né? Que a pessoa às vezes está numa dificuldade, com algum problema na sua vida, seja uma doença, uma crise, alguma coisa, ela encontra Jesus, né? Aquela história na dor, e aí compra esse evangelho que não é verdadeiro, da facilidade, né? De que Deus é um garçom espiritual que vai fazer as tuas vontades, assim, né? E isso não existe, né? Jesus falou, no mundo tereis aflições, né? Então, assim... a gente, né, e lendo a Bíblia, você vê que assim, a dificuldade é inerente à experiência humana. E muitas vezes não é só o inimigo, faz parte do teu processo a permissão de Deus te amadurecer, né? Nas provas, né? Ser provado e aprovado, né? Como Paulo diz. Então, só que isso você precisa é um processo de maturidade. Porque, de novo, se você ainda mais tem uma referência talvez familiar, você vai confundir teus pais com Deus, não tá me dando, por que Deus não tá fazendo, né? Olha só, Deus não tá sendo fiel comigo, sabe assim, esse tipo de cobrança com Deus, né? E até entender que, cara, a verdadeira submissão, né? A história de José, eu gosto demais da história de José, né? É uma que eu me identifico muito, assim, né? Porque ele menininho tinha aquela promessa, aquele sonho maravilhoso, né? E ele até um pouco orgulhoso ali em contar para os irmãos, para os pais, né? Todo mundo vai se prostrar perante mim aqui, sem muita sabedoria, mas enfim, o cara lá passou ali também, ele amargou, né? Pô, preso, acusado injustamente, ele esquecido na prisão depois de ter, né, interpretado, enfim, mas por quê? Porque é o que eu falo, tem também uma coisa assim que é difícil a gente entender, a gente que vive o dia a dia, a gente está vivendo um tempo Cronos, né? Exato. E tem um momento que o tempo Cronos o tempo Kairos vai juntar com o tempo Cronos, né? E então, a demora que muitas vezes a gente espera é porque não é pra gente só, porque muitas vezes isso vai ser para outras pessoas também, vai ser pra tua família, vai ser... Então, no caso, eu experimentei na minha vida, quando teve essa coisa esse movimento de Deus fazendo, né, quando a coisa do passar no teste, coisas assim grandes, portas abrindo, favor de Deus, não era claro que eu fiz, né, estudei, fiz minha parte, mas favor de Deus, porque muita gente faz a mesma coisa e não tem resultado nenhum, né? Agora, você não pode querer forçar que Deus faça de novo do mesmo jeito, né? Deus pode até fazer de um outro jeito, porque é a multiforme sabedoria de Deus. Então, nós seres humanos, a gente tem a tendência de tentar repetir um padrão que a gente conhece, né? E botar Deus numa caixinha, né? E esse é o processo dessa submissão, né? Ao invés de viver diariamente esperando o que Deus tem para aquele dia, né? E claro, continuando orando e tal, mas que às vezes você tem esses romperes, né? Às vezes as pessoas vivem romperes na vida, né? Você vive... Mas, de novo, né? Não é toda hora também, né? E mesmo biblicamente não é toda hora. O arroz com feijão, o todo dia com Deus, né? Tem os momentos extraordinários, né? Geralmente a gente entra no podcast como a gente vai falar dos momentos extraordinários, é normal. Sim. Mas a verdade é que a nossa fé, ela é composta desse dia a dia, né? Essa segunda-feira, essa terça-feira normal, que você acordou, foi pro trabalho, voltou para casa, fez almoço, fez janta, lavou a louça. Normal, é disso que é composto. E eu acho que
né, no meu caso, agora, né, eu tô com 50 anos, assim, eu vejo que a maturidade e a proximidade de Deus é muito mais quando você vê ele, não só nos grandes acontecimentos, nos grandes milagres, né, mas quando você vê ele no dia... Ontem, por exemplo, né, cara, feriado e tal, eu tava na minha casa à tarde, eu sentei da minha janela, eu vejo umas copas da árvore, assim, no final de tarde, só com o vento, assim, cara. Me emocionei, porque eu tava vendo a presença de Deus, entendeu? Eu tava vendo a presença de Deus, né? Como o Romanos 1 ali, Deus estava falando comigo ali, não tinha nada de... Eu simplesmente sentei, sem barulho, que a gente, hoje em dia ainda, né, a gente tá num mundo muito barulhento, muito cheio de estímulo, né? Sem celular, sem nada, eu só deitei e fiquei vendo a copa da árvore com o vento ali mexer, com a nuvem, com o sol batendo na nuvem. Eu falei, cara, e Deus começou a falar comigo ali, entendeu? E mais recentemente, né, assim, meu irmão faleceu, minha mãe faleceu em 2019, meu irmão faleceu em 2021, então eu ainda tô num período de de um retiro, assim, eu sinto que Deus meio que meio que te escondeu. Me escondeu um pouco, assim, sabe, pra tá... Legal você falar isso, porque quando você tava falando eu lembrei de Paulo, né, e vários dos personagens bíblicos passam a mesma coisa. Do dia em que Paulo tem um encontro ali no caminho de Damasco, aí vem e os discípulos encontram com ele, oram por ele, volta a ver e tal. Ele vai para a cidade dele e ele fica, se eu não me engano, são 13 anos lá. Então, assim, muita gente... Porque na Bíblia você passa uma página, exato, pra outra, de um versículo, você né? não sabe o Paulo foi para lá, né? e depois você acha que é automático, Barnabé, né? chama ele para Antioquia. São 13 anos. E aí, de novo, é esses 13 anos olhando para a árvore. São 13 anos compostos de dias comuns, de ele sentado, lendo de novo a Torá e falando, nossa, aqui era Cristo, aqui era Cristo. E que, na verdade, eu acho que espiritualmente você precisa disso para amadurecer, para que quando chegar o momento que Deus vai enviar Paulo, no caso, ele vai estar com uma intimidade, ele vai estar preparado espiritualmente. 13 né? anos dessa preparação dos dias comuns. Né? Igual José na cadeia. Exatamente. Né? Tá preparando o caráter dele ali para o quê? Para aguentar o que... Para ser o vice-rei, né? Aquilo lá que foi forjar o caráter dele, de humildade, de dependência, não adianta, querendo ou não, cara, a gente amadurece na dor, cara. Né? Então... Agora, uma pergunta, voltando lá, né, que eu te falei dos desafios, né, desse lugar. Teve alguma vez que você já, você teve que recusar um papel? Você falou assim, cara, isso aqui não tem a ver comigo, assim, não? Várias vezes. Várias vezes que feria o que você crê e o que... Várias vezes. Esse é um dos desafios, assim, né? Porque, aí a outra pergunta, nesse atuar... Como é que é pra você, assim, né? A sua preparação, assim, porque você vai fingir ali, né? Você vai ser uma outra pessoa naquele... Como é que funciona, assim, pra você? Cara, é simples, assim. Também, né? As pessoas, às vezes, mistificam muito, né? Não, óbvio, tem técnica, né? Eu fiz curso de teatro, mas, assim, é um jogo, é literalmente um jogo, assim, é um faz de conta, um brincar de faz de conta, né? Só que, sério, mas como é né? que é a sua preparação? De tipo assim, porque o personagem tem uma personalidade, tem um jeito, tem uma forma, né? Tem meio que uma história. Se tem um personagem histórico, né? Isso eu gosto bastante, de fazer, tanto no teatro quanto, né, na TV, fazer... Já fiz, por exemplo, novela bíblica na Record, então isso eu acho gostoso. Então você pegou um personagem que existiu, eu acho né? legal, fazer alguma coisa histórica, ou não necessariamente uma figura biograficamente, né, equivalente a alguém que existiu, mas pode ser um compilado, né? No caso, o personagem que eu fiz lá na novela bíblica, na Terra Prometida, não era um personagem bíblico, mas assim, tá naquele universo, assim, pra poder compor, né, a história. Então, quem que era? Chamava Elieber, que era o irmão da Aruna, que era a mocinha da novela, né? Foi uma participação, assim, eu morri logo no começo, assim. Mas o grande barato, eu acho, é você experimentar essas emoções de situações que você não vive na tua própria vida, né? Isso é a coisa do ator, assim, né? Então,
Por exemplo, né, eu fiz uma trilogia na Record que ficou bem famosa nos anos 2000, que era dos Mutantes, né? Tem uma galera que cresceu vendo os Mutantes e tal. Então, eu fazia um policial, Beto Montenegro. Então, você pode brincar, né, de viver essa, né, entendeu? Viver você viver aventura, você viver aqueles conflitos e você... Claro que quando tem uma profundidade, né, você tem uma questão moral e ética também, né? E isso eu acho mais divertido, inclusive, né, no filme que eu escrevi, que tá na Netflix, o Rodeio Rock, né, que eu coproduzi também. Rodeio Rock, que estreou ano passado com o Lucas Lu, com a Carla Dias, né? Levei 11 anos, pra mim é um milagre de Deus, assim, né? Realmente, isso não é um podcast só pra contar da história desse só vai ter que filme, voltar, então. Assim. Mas quem assiste, né, é pro público secular, não é pra todo mundo, mas, de novo, né, eu sempre coloco uma moral cristã, que no filme tem essa coisa de você não abrir mão dos teus valores, você não se vender, né? Você não... quem conhece um pouco de literatura tem até uma referência ao Fausto do Goethe, assim, você não vender sua alma, assim, pro sistema, né? Sim. Então, eu tento sempre colocar no que eu faço, né? Nos quadrinhos, nos roteiros que eu faço, óbvio, é entretenimento, tem que divertir, tem que emocionar, mas além disso... Vai ficar uma lição, tem muita arte niilista, né? Muita arte que não... que eu acho que o outro lado usa pra literalmente... Termina em desesperança, né? Só desesperança, né? Só desesperança. E eu subverto isso. Inclusive, por exemplo, aqui no Comunhão, né? Que é um de suspense com terror. Eu pego um gênero exatamente que só... né, o mal vence no final, sempre o Jason aparece no final, Freddy Krueger aparece, né? É desesperança total, niilismo total, e eu subverto isso, eu quis fazer um material para esse público que consome isso. Já fui já fui em HorrorCon, por exemplo, que é uma feira só de terror e tal, e eu falei, não, eu preciso estar aqui, porque é esse pessoal que precisa ler esse material, entendeu? Né? Interessante. Muito legal, porque assim, a gente fala bastante assim você falou muito, né, sobre até essa questão do ocultismo, ou, né, da mensagem subliminar, né, e a gente sempre pensa disso pro mal, né? Sim. Porque tá ali, escondido no filme, você viu e tal. Mas se você pensar também nessa estratégia do cavalo de Troia, né? Total, né? Os caras vendo ali Nárnia e vendo o Tolkien também, vendo a mensagem do evangelho claro ali em Nárnia, então, né? Pra que a gente sabe, né? Agora você me lembrou de uma coisa. Quando eu era criança, cara, inclusive quando eu morava que é o tema desse aqui, do prédio, que é um tema da infância, eu vi uma vez um desenho, muito isso nos anos 80, um desenho do Nárnia. De novo, não sabia nada do evangelho, né? Eu vi o desenho do Nárnia, né? Na época era o armário, o leão e a bruxa, né? A bruxa, o leão e armário, né? Se eu não me engano, enfim. Guarda-roupa, é no desenho da Sessão da Tarde na Globo, eu vi o desenho, cara, teve um impacto. Eu lembro que eu chorei pra caramba, porque eu entendi que era Jesus, que o leão era Jesus. Olha só. Então tem coisa... Você vê? Tava a mensagem ali escondida atrás de uma Não, e a arte é isso, né? E é, de certa forma, uma briga minha também ao longo dos anos, né? De fazer com que a igreja no Brasil entenda que a arte é uma ferramenta poderosa para a missão. E que a gente precisa de missionário lá dentro, né? Sim. Missionários lá dentro. E que, por exemplo, como não tem culto sem louvor... Então a música gospel sempre foi muito boa no Brasil. Você tem grandes músicos gospel, inclusive, né, tem gente secular que convida músico gospel para tocar, porque o cara é um excelente músico e tal. Agora as outras artes plásticas, artes cênicas, né? Então geralmente você tem a igreja, você tem a peça da Páscoa, a peça do final de ano, tirando, né, o Giovanni Si, que é um grupo muito bom, né, do Kaique, excelente. Não tem muita visão dos ministérios, de entendimento, porque você vê, a igreja católica faz filmes, os espíritas fazem filme, a adventista faz filme. Por que você junta dois ministérios grandes, cara? Você faz um filme, cara, e o impacto do filme, né, de um filme, eu falo, ninguém substitui a ação do missionário local, né? Agora, qual que é o círculo, né? Qual que é a abrangência? Talvez são as armas e ferramentas, pessoas, 500 pessoas que o cara alcança. Entendi. Um filme, cara. Você fala com milhões de pessoas simultaneamente, assim, entendeu? E realmente, com o quadrinho, eu te mostrei, né? Com esse aqui, por exemplo, né? Um outro dia que eu ganhei o Prêmio Ministério da Cultura, que eu
Falo de droga, de abuso sexual, de doutrinação política. Cara, os testemunhos que eu recebo de gente que leu, assim, e o poder de o que tá, porque de novo, o espírito, né, que tá em mim é o espírito que me inspira. E eu, né, a boca fala o que tá cheio o coração, a mão escreve o que tá cheio o coração. Exato. Então, assim. E se você chega pra esse cara, por exemplo, que te mandou o testemunho, você me mostrou, né? Um cara que tava desesperança, drogas, pensando em tirar a vida e teve, né? Foi tocado por isso. Se você chega pra esse cara e fala assim, cara, tipo um negócio de Jesus, você. Sim. Talvez na hora ele ia bloquear, né? Não, obrigado, não quero ouvir e tal. Agora esse aqui tá desarmado, exato, né? Ele pega. A estratégia que Deus me deu foi fazer o quê? Não é um material evangélico, entendeu? É pra todo mundo, é pra secular, mas tá ali, a mensagem tá ali, entendeu? A moral tá ali. E onde é que as pessoas encontram esses quadrinhos? Gente, tá muito legal. Assim, a qualidade assim deixa eu só mostrar aqui pro pessoal fenomenal. Que esse aqui. Esse é o último, né? Esse é o último. Esses dois aqui são pra... Eu falo que é tipo o desenho da Pixar, que é pra todas as idades, né? Mas é pra adulto também, tá? O pessoal vai gostar. Esse aqui é uma homenagem à importância que os animais têm nas nossas vidas, né? E esse aqui sobre a infância. Mas só pra... Vou dar um spoilerzinho aqui. Bem direcionado pro teu público. Legal. Né? Então, por exemplo, né? Ele tem um encontro com Cristo, né? Muito legal. Né? E agora, por exemplo, essa trilogia, né, a Aurora, Caos e Ômega, eu falo muito. Eu levei 7 anos para concluir ela. Muitos temas que as pessoas estão começando a aprender hoje em dia, que é importante todo mundo conhecer, como, por exemplo, transhumanismo, tecnocracia, cibernética, tem questão de nova ordem mundial. Isso não é teoria da conspiração, é verdade, sociedade, né? E junto com tudo com escatologia. Então, para quem quer entender, eu sintetizo de uma forma divertida, com aventura, com trama, com ação, mas muito explicativo. Legal. Né? Outro dia que você já falou. Outro dia já falei, né? O Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais, do MMA. Legal. Então tem toda essa homenagem aos filmes dos anos 80, como o Rock, Karate Kid, que usa o pano de fundo da luta para falar sobre a tua luta para se encontrar, para vencer o inimigo que muitas vezes é você mesmo. E também é romance, então quem gosta de dorama, né? É mesmo? Então eu juntei para tanto o homem quanto a mulher vão gostar, porque tem tanto a luta quanto essa coisa do romance, e o Comunhão, que é o suspense com terror psicológico. Legal. Aí para quem gosta já mais de temas mais fortes, com muita ação, muita aventura e muita emoção, mas com essa mensagem de resiliência, de vencer o mal, de uma mensagem de redenção, né? Muito bom. E eu tenho meu site, que é felipefolgosi.com. Então, galera que quiser ter acesso a esse material, vou deixar o link aqui na descrição para você poder dar uma olhada em todo esse material. Então, você que gosta de quadrinhos, ou você que tá querendo começar a aprender mais sobre por que essa galera fala tanto sobre isso, entra lá, pede o seu, eles entregam para você. Eu tenho certeza que você ainda vai ser abençoado. E aí você pode até compartilhar com outras pessoas, que até como uma ferramenta de evangelismo mesmo, falar, olha esse tema aqui, e começar a conversar sobre isso, aprofundar a conversa, vai ser muito legal. E é muito legal que, né, já tem 10 anos que eu faço, que muitas vezes a pessoa compra comigo porque me conhece como ator, nunca leu o quadrinho e depois me escreve, adulto, homem, mulher, fala assim, não imaginava que era tão imersivo quanto um filme, quanto um seriado. Chorei, ri, me emocionei. Então, assim, mesmo para quem nunca leu, né? Primeiro que todos são roteiros de cinema que eu escrevi e adaptei para quadrinho. Então você vai... É um filme em forma de papel e depois você me escreve e fala o que você... Porque realmente é emocionante, assim, direto as pessoas me escrevem, poxa, me emocionei e tal. Muito bom, muito bom. Felipe, obrigado. Eu que agradeço. Esse tempo aqui, esse papo muito legal. Tem muito mais coisa pra gente conversar, então nós vamos ter que marcar uma outra vez. Mas eu queria muito que as pessoas saíssem com um dos termos até que você usou no meio de eu encontrei aquele campo missionário. As pessoas entenderem que há muitos lugares que o Senhor quer introduzir os seus filhos e filhas para espalhar a luz de Cristo Sal nessa terra. E obrigado por esses anos aí que você tem dedicado ao Senhor. Amém. Enfim, o que eu também, né, são conclusões que a gente vai chegando ao longo da vida, assim, né, que literalmente o serviço, assim, né, como é melhor dado que receber. Exatamente. Né, essas coisas assim. Então, a gente, às vezes, fica tão preocupado, né, em se realizar profissionalmente, e é normal, né, quando você está crescendo, mas chega uma hora, né, que você começa a entender, que fala assim, cara, a vida, principalmente, né, quando você já tem uma idade, que você já viu
pessoas irem, você vê o que é um pouco mais a vida, né? Que o tempo é curto, né? Que o tempo é curto aqui. E, né? E claro, Deus permite que a gente realize sonhos, mas a gente é tão peregrino mesmo aqui, né? O fato é esse, né? A gente tá muito de passagem aqui, né? Verdade. E eu creio que Jesus estava às portas, assim. Então, claro, né? A gente tem que ocupar até que ele volte, né? A gente, né, continuar vivendo a nossa vida, né? Agora, não tá identificado aqui com essas coisas, assim, Nós sabe? não somos dessa era. E sempre com os olhos ali e entendendo que, assim, o que eu vou... né, o prazer é tão grande, né? Assim, não é piegas, assim, mas de novo, né? Eu já tive no Faustão, no Gugu, na Hebe, na Xuxa. Quando eu recebo uma mensagem de alguém falando que porque leu alguma coisa que eu escrevi, a pessoa saiu de um pensamento de morte ou refletiu, cara, isso pra mim, assim, não... É incomparável. É incomparável, cara. Não tem o valor disso, assim, sabe? Eu falei, cara, e eu sinto de ser usado por Deus, assim, né? Esse é um privilégio. Esse que é uma coisa, assim, né? E não é só, não precisa estar no ministério, não precisa ser o pastor, entendeu? Para você ter esse prazer de se sentir usado por Deus, assim, sabe? Isso é um chamado para todo cristão, todo aquele que confessa o nome de Jesus, né? Então, é isso, né? Todos somos missionários, todos temos nosso, né? Na tua área de atuação, que seja que você, né? Que você tá próximo ali, que você vai alcançar. Deus vai te usar para alcançar, né? Claro que como Esther, né? Se não for você, Deus vai levantar outra pessoa. Mas ele tá te dando esse privilégio de você ter esse gostinho de ver a alegria e o prazer de alguém chegar falando, não, olha só, eu me converti por sua causa, né? Quer dizer, obviamente que não é por sua causa, né? Porque é Deus que fez tudo. Mas o instrumento que ele usou... Cara, essa coisa de você poder ser coparticipante, Deus, né, nos dá esse privilégio da gente ser coparticipante em alguma coisinha, cara, o segredo da vida tá nisso, assim, né? Glória a Deus. Então que haja um despertamento da sua vida, que você olhe para o que tem ao seu redor, entendendo, Deus já te colocou num campo missionário, que ele te use poderosamente. Como eu disse no começo, cara, se inscreve no canal. Alguma coisa que o Senhor falou com você aqui durante esse podcast, deixa nos comentários aqui. E também entra lá no site para você conhecer mais os quadrinhos do Felipe. Tenho certeza que vai te abençoar muito. Deus abençoe você. Não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.